Boa noite, juntos para mais uma semana dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 11, que fala dos três reinos, terminando agora, talvez hoje, o subtópico Os Animais e o Homem. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Na questão 607, Caput e a linha A, nós podemos verificar a afirmativa dos espíritos, dizendo que na natureza tudo tem continuidade, há uma ligação constante, principalmente quando se aborda o tema da evolução do princípio inteligente. Então, nós viemos caminhando até aqui na apresentação dos espíritos, da lógica da evolução do princípio inteligente através do reino mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Nós encerramos a nossa semana passada na quinta-feira, inclusive no final da resposta da linha A da questão 607, com os espíritos afirmando: acreditar que haja Deus feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Ou seja, deixando muito claro para aqueles que ainda defendiam o ponto de vista de que a alma animal era criada em separado da alma do homem, e que, portanto, o animal seria para toda a eternidade um animal, sem fim, portanto, a não ser servir à alimentação do homem. Então, eles vêm dizendo justamente nas suas conclusões de que isso não seria plausível e de que isso não combinaria com a justiça, a sabedoria, a bondade de Deus para com todas as suas criaturas. Ou seja, quando os espíritos nos apresentam que somos criados simples e ignorantes, quando eles vêm desenvolvendo raciocínio, demonstrando que o princípio inteligente experiencia em estágios anteriores ao do homem, a fim de preparar-se para o início das experiências no reino nominal, já com uma inteligência que se sobressai em relação aos reinos inferiores. Então, este raciocínio que os espíritos nos apresentam tem lógica, é justo e demonstra de forma inequívoca a bondade e o amor de Deus para com todas as criaturas. Acreditar de outra forma seria apresentar um pai que não seria igual em amor para com todos os seres que ele mesmo cria. Mas vamos dar continuidade. Kardec ainda vai explorar por mais algumas poucas questões essa temática. Na 607, a linha B, Kardec pergunta: esse período de humanização principia na Terra? Porque na 607, Caput e a linha A, eles então nos falam que nós, homens, ainda desconhecemos todos os estágios primitivos do princípio inteligente antes que ele comece a experienciar no reino nominal. Nós podemos fazer uma pálida noção, mas há muito ainda para se saber, para se descobrir. Na medida em que o homem evolui, em que seu intelecto evolui, e a sua moralidade também evolui, nós podemos então concluir que vamos acessando mais e mais informações a respeito da nossa própria evolução. Porque falar da evolução do princípio inteligente nos reinos inferiores, no reino nominal em direção angelical, é falar da nossa própria evolução. Então, nós vimos então com essa informação de que o homem, o princípio inteligente, a alma animal, quando encerra sua cota de experiências no reino animal, ela inicia a sua fase de humanização. E aí é justamente aqui que Kardec pergunta, agora na linha B. Esse início dessa humanização, ela se dá na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra,
Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, entre outras palavras, os espíritos estão dizendo o seguinte: o início da humanização do espírito, quer dizer, as primeiras experiências da alma no reino hominal, não se dá mais na Terra, porque ela ocorre em mundos inferiores. Aí vocês me perguntarem, mas ela já se deu um dia na Terra? Já, porque a Terra já foi um mundo primitivo. É importante que nós nos recordemos de alguns esclarecimentos prestados anteriormente no próprio Livro dos Espíritos, quando eles, e Kardec elucida mais ainda em seus comentários, nos diz que quando a Terra atravessou o período anterior de transição de mundo primitivo para mundo de provas e de expiações, há cerca de, aí há dúvida, mas há cerca de 40 mil anos atrás, mais ou menos, foi exatamente o período em que iniciaram-se as primeiras migrações de milhões de espíritos vindos do sistema de Capela. Então, em resumo, nós tínhamos aqui uma Terra primitiva. Aqui existiam raças as mais primitivas de humanoides. Então, nós encontrávamos aqui o Australopithecus, até o Homo erectus, que ainda se diferenciava muito pouco do animal. Quase nada indicava da inteligência que nos caracteriza no reino nominal. Com a evolução do Homo erectus, nós vamos ter, então, o Homo habilis, depois o Neandertal, o Sapiens sapiens. E nós vamos compreendendo, quando lemos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e muitos outros autores que falam, ou em palestras que falam sobre este período transitório que a Terra passou, durante todo este período de milhares de anos, espíritos vindos de Capela já estavam iniciando as suas primeiras experiências reencarnatórias no reino material na Terra. Então, nós tínhamos veículos físicos, corpos físicos primitivos, que foram se aprimorando pouco a pouco no decorrer dos séculos e milênios, também pela iniciativa da espiritualidade, porque estes espíritos oriundos do sistema de Capela, já possuíam uma cota de inteligência, eram muito inteligentes. Eles não eram evoluídos moralmente, por isso foram trazidos para cá, mas intelectualmente eram muito evoluídos. Então já apresentavam perispíritos mais elaborados. Inclusive, nós podemos compreender essa elaboração também a nível cerebral. Então, eles vieram imprimindo, auxiliando pequenas modificações que foram se imprimindo lentamente nos corpos físicos, que eles mesmos passaram a se utilizar. É por isso que Emmanuel diz que a ciência ainda busca o elo perdido, né, entre o erectus, entre o Neandertal e o sapiens sapiens, uma vez que a ciência ainda não consegue fechar grandes períodos e grandes modificações de um corpo físico para o outro. E aí Emmanuel vem esclarecendo que muitas destas modificações se davam a nível perispiritual, que depois eram impressas, né, através da formação dos novos embriões. Então, nós vamos percebendo, neste processo, que a Terra já teve início de experiências quando era mundo primitivo. Agora já não tem mais. Aqui os espíritos deixam claro, salvo raríssimas exceções. Mas eles não nos dão, nós não sabemos estas exceções quais sejam, né? Em um outro artigo, agora eu não me recordo se foi Emmanuel, mas eu me recordo de ter lido certa vez que espíritos originários da Terra, nós talvez pudéssemos encontrar alguns ainda nas tribos mais primitivas da Terra atual. Naquelas que ainda não mantêm contato com o homem branco, que são raríssimas.
nos aborígenes que muitas vezes vivem ainda isolados, sem praticamente nenhum contato com a civilização atual. Talvez aí, nestes agrupamentos, nós pudéssemos ainda encontrar espíritos que seriam originários desta fase primitiva da Terra. Mas no mais, nesse texto, que eu não me recordo o autor, ele afirma que todos nós, na nossa grande maioria, somos espíritos egressos de outros sistemas estelares. É muito interessante que o Geraldo Lemos conta que uma vez ele perguntou ao Chico Xavier, como é que ele identificaria espíritos degredados do sistema de Capela. E aí conta Geraldo Lemos que Chico deu um sorriso muito ingênuo e falou assim para ele: você pergunte se acredita na reencarnação. Se acreditar 100% é degradado. Ou seja, não há dúvida. Acreditou na reencarnação, não tem dúvida que é degradado, né? Então já é um primeiro passo, né? Então, para que nós percebamos que, na verdade, a humanidade não é de espíritos primitivos desde o início da Terra. Nós já viemos e já vivemos em outros mundos, em outras casas planetárias, decorrendo da nossa necessidade evolutiva e da necessidade do nosso aprendizado, de uma escola para outra. Bom, mas vamos dar continuidade. Na questão 608, Kardec vai perguntar: o espírito do homem tem após a morte consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Bom, aqueles que têm acompanhado os nossos estudos desde o começo, principalmente no capítulo que nós estudamos sobre a emancipação da alma, já tem mais ou menos a indicação dessa resposta. Quer dizer, nós chegamos a comentar naquela oportunidade que, segundo a própria informação dos espíritos, ainda não é a maioria dos desencarnados que tem conhecimento de que já viveu antes na Terra. Então, nós vamos ter ainda um grande número de espíritos desencarnados inconscientes da realidade da reencarnação. Mal se recordam da última existência. Na ocasião, nós falamos os porquês disso tudo, os mecanismos, né? A própria imaturidade espiritual auxiliada pela educação, inclusive religiosa, que não permite maiores raciocínios e maiores divagações. Então, diante daquilo que nós falamos, a resposta aqui já fica muito simples, mas vamos a ela, para depois a gente comentar mais um pouco. Dizem os espíritos, não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então vejam só, aqui há muitas respostas numa única. Primeiro, a indagação, que com certeza foi dirigida a muitos espíritos, de onde começamos? E eles deixam claro, nós já estudamos sobre isso, o princípio inteligente universal é criado simples e ignorante, mas não há detalhes, não há um tempo, não há um local, não há descrição da forma como Deus cria inicialmente esse princípio inteligente. Na ocasião, os espíritos mesmo dizem, tem muita coisa que nós ainda não sabemos. Nós, espíritos responsáveis pela codificação, ainda continuamos estudando. Nós ainda não somos como Jesus, né? E então, nós reconhecemos tão somente aquilo que já sabemos, já vivemos, já compreendemos, mas sabemos perfeitamente que há muito além do nosso conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se a criatura, se o homem, eu, você, nós raramente temos perfeita lembrança da nossa infância nessa existência. Você imagine o espírito ter consciência das suas experiências antes da fase hominal. Então, aí eles dizem que não dá. Mesmo o espírito desencarnado, nós já falamos sobre isso, ele não lhe é dado conhecer
com amplitude absoluta todas as suas experiências pretéritas após a morte do corpo físico. Quanto mais evoluído o espírito, mais amadurecido o espírito, mais rápido ele pode acessar estas memórias. Maior amplitude ele tem, porque ele já atingiu tal grau de maturidade, de evolução, que o seu passado, muitas vezes doloroso e cruel, não vai lhe embotar demais coração, sentimento, a mente. Ou seja, se eu já estou evoluído bastante, se eu sou forte, firme o bastante, eu posso acessar os meus erros do passado. Porque eles serão para mim fruto da minha experiência adquirida. Eles não vão me abater mais. Porque eu já tenho maturidade e firmeza suficiente para dar conta desta lembrança. Mas na medida em que nós somos ainda imaturos, nós ainda muitas vezes nos deixamos tomar pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento, e isso muitas vezes afeta o nosso trabalho e a nossa evolução espiritual. É por isso que nos é vedado esse acesso irrestrito. Então, nós vamos ver lá, em nosso lar, a dona Laura explicando isso para André Luiz, que somente há pouco tempo ela tinha tido acesso aos 300 anos anteriores àquele momento, ou seja, ela havia acessado tão somente as 3 últimas experiências. As anteriores a essa, ela não tinha acessado, eram desnecessárias. Então, a espiritualidade, ela dosa segundo a nossa capacidade de lidar com os problemas, com estas memórias, mas principalmente o quanto elas nos serão úteis para que nós possamos continuar caminhando. Então, se ao espírito ele não é dado a acessar todas as suas experiências no reino hominal, vocês imaginem nos reinos anteriores a esses. Pode ser, e aí eu estou presumindo, porque eu não tenho essa informação, pelo menos não até agora. Pode ser que espíritos muito superiores possam acessar estes campos de memória que se encontram no nosso inconsciente. Então, eles, com maior capacidade, porque dotados de maior firmeza espiritual, maior firmeza e desenvolvimento mental, talvez eles, quando seja necessário, eles possam acessar estes campos da memória que se perdeu no tempo. Mas isso é uma presunção que eu faço. Pode ser que mesmo para eles não haja interesse. O que me interessaria, no que me seria útil saber das minhas experiências antes do reino nominal? Eu estava acrescendo valores, experiências, desenvolvendo mecanismos, inclusive no campo fisiológico. Isso é o que me basta saber. A partir do início no reino nominal é que o espírito dá-se conta da sua individualidade mesmo. Ele pode planejar o futuro, ele pensa no futuro, ele questiona o passado, ele pensa em Deus, ou seja, a partir daí, então, é que eu vou ter o início das minhas experiências, da responsabilidade e do desenvolvimento da amplitude do meu livre-arbítrio. Então, aí, as experiências são mais úteis para o meu aprendizado. Antes disso, não. Bom, questão 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período que se poderia chamar anti-humano? Interessante a pergunta de Kardec. Mas é quase como se ele estivesse perguntando o seguinte: as experiências do espírito primitivo no corpo dos Homo sapiens sapiens aqui na Terra, antes dele um pouquinho do Neandertal e dos sapiens, eles tinham mais características do homem civilizado ou do animal? O que vocês acham? Nós já sabemos a resposta. Vamos a ela pelos espíritos, conforme a distância que medeia entre os dois períodos o progresso realizado, ou seja, quanto mais primeiras sejam as experiências no reino nominal,
mais próximos ainda nós estamos daquele reino animal que nós acabamos de deixar. Quanto mais nós vamos experienciando, renovando, né, em corpos humanoides, depois aperfeiçoados pouco a pouco, nós vamos nos distanciando, né, das experiências animais e nós vamos progredindo. Então, os nossos hábitos vão se modificando, a nossa inteligência vai se desenvolvendo, tudo de forma progressiva, mas muito lenta. Continuam eles. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, é exatamente aquilo que nós afirmamos agora há pouco. Então, nas primeiras experiências, ainda nos corpos humanoides, né, os espíritos primitivos ainda se aproximam muito dos velhos hábitos animalescos, das tendências naturais ao animal. Vejam só que aqui eu não estou falando dos espíritos degradados. A limitação que os espíritos degradados sofreram foi a nível biológico, fisiológico, porque os seus espíritos não perderam das suas conquistas do passado. É por isso que os espíritos que vieram de outros orbes, evoluídos intelectualmente, eles puderam alavancar o progresso na Terra. Então, não estou falando destes espíritos. Estes espíritos já possuíam conquistas no campo mental, no campo intelectual. Então, não estou falando deles, eu estou falando das primeiras experiências em corpos humanoides de espíritos recém-saídos do reino animal. Eram ainda, agora há pouco, espíritos com E minúsculo. E iniciam as suas experiências no reino nominal, tornando-se espíritos com E maiúsculo nas primeiras experiências. E aí nós vamos contar séculos e séculos. Eles ainda estão muito próximos daquelas milhares de centenas de experiências que foram realizadas no reino animal. E ainda estão desenvolvendo lentamente a inteligência que recebeu um auxílio, um trabalho da espiritualidade a partir do momento em que eles iniciaram as experiências no reino nominal, mas não está pronta. A potência foi ativada, né? Então, a potencialidade do raciocínio lógico, abstrato, né, multifacetário que o homem vai desenvolver, ele foi iniciado ali, o start foi iniciado, mas demorará muito tempo para desenvolver-se. Então, na medida em que ele vai experienciando e vai desenvolvendo aos poucos essa nova direção da inteligência, vamos colocar assim, vai tomando cada vez maior consciência de si mesmo, de que é responsável, vai sentindo o que é ter vontade e agir segundo a sua vontade de forma mais livre, ao livre-arbítrio. Aí o espírito vai se distanciando das tendências animais, das suas tendências anteriores, que são milenares. É por isso que é lento o progresso, porque não há termo de interrupção. Vejam só que os espíritos falam que há anéis que ligam as extremidades, não é? Não há violência na evolução. 610. Ter-se-ão enganados espíritos que disseram constituir um homem um ser à parte na ordem da criação. Essa é a última questão desse tema, os animais e o homem. Então, até aqui, Kardec trouxe já a noção nas perguntas, principalmente, de que existem esses raciocínios conflituantes, vamos dizer assim, né?
E nós íamos acompanhando o desenvolvimento do raciocínio pelos espíritos. Então, Kardec finaliza esse título dizendo assim: então, os espíritos que disseram que há uma criação à parte dos animais, eles estão errados? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros, e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Essa resposta, eu fiquei pensando muito sobre ela, mas eu entendi o que os espíritos quiseram dizer. A alma animal não é a sua inteligência tão somente que se desenvolve até chegar na alma humana. Há esse plus, que nós não sabemos muito bem como é. Mas nós imaginamos que seja uma ativação que na espiritualidade estes espíritos sofrem. Nós já comentamos, inclusive, nesse mesmo subtítulo, que existem, por exemplo, os elementais, e que nós ainda desconhecemos explicações mais profundas sobre eles. A gente já conhece alguma coisa deles, já existem algumas obras que os mencionam. O próprio Livro dos Espíritos é muito sucinto quando trata dos elementais. Ele os chama de espíritos da natureza. Então, nós ainda desconhecemos se o espírito animal estagia obrigatoriamente nos elementais para depois adentrar o início das experiências no reino humano. Nós desconhecemos. Nós poderíamos supor que alguns sim fazem este ciclo, mas nós não teríamos como afirmar que todos passam por essa mesma trajetória. A verdade é que quando iniciamos as primeiras experiências no reino hominal, espíritos que acabaram de sair do reino animal e não degradados. Então, quando iniciam, há uma modificação, há uma ativação, há uma concessão de uma inteligência que difere em absoluto da inteligência que até então eles possuíam no reino animal. As potencialidades estão todas no princípio inteligente. E nós vamos perceber que no reino hominal, a ativação desta inteligência, que diferencia em absoluto o homem, é por isso que os espíritos nessa questão falam assim, a alma do homem é completamente diferente da alma do animal. Essa nós temos uma visita hoje aqui, sabe? Mas não desdizendo o que eles acabaram de afirmar nas questões anteriores, que é justamente desta continuidade evolutiva acerca do princípio inteligente. Bom, e aqui a gente termina este tópico. Eu achei que hoje a gente já pudesse começar o próximo, eu acabei me estendendo nos comentários, então nós vamos começar amanhã a falar sobre metempsicose. Assunto interessantíssimo, porque ele vai ter a ver, inclusive, com a crença, né? Nós vamos entender o porquê de, principalmente na antiguidade e ainda em algumas religiões orientais, o homem acreditar que se ele errar muito, ele pode voltar a reencarnar no corpo animal. Então, metempsicose tem a ver com esse estudo. Espero que vocês estejam gostando, agradeço a presença da Denise, da Nelcina, da Viviane, de todos aqueles que acompanham os nossos estudos todas as noites. Amanhã aguardo vocês para a gente começar a metempsicose às 7 horas. Um grande abraço.